Então, bom dia para todo mundo. Hoje vai ser o fim. Vou só comentar o finalzinho da sessão 11.1. Cadê? Aqui. Aqui vai ser sempre o estudo de volume 2, tá? Não vou usar outro livro nessa parte, não. Apesar de ter outros livros, mas é o capítulo 11, né? Aí eu tô seguindo ele. Bichinho aqui, quando quer travar. Aí hoje é o final da 11.1, mas eu vou colocar aqui 11.2. Na aula passada eu falei quando a sequência ela é crescente e ela é limitada, ela existe o limite dela, né? Quando ela é decrescente também, mas tem um resultado aqui, dá uma olhada. Eu que esqueci de colocar na hora da definição. Era para eu ter escrito aqui, ó, aqui é a aula passada. Era para eu ter escrito. Ah, não, perdão, aqui não é a aula passada, não. A aula passada é essa aqui. Era para ter escrito logo depois dessa definição aqui de crescente, decrescente, escrito uma coisa que é o seguinte, tipo um resumo, né? Vou colocar como definição. Uma função é uma sequência. Se ela é se ela é crescente ou decrescente, ela é dita monótona. Então, quando vocês ouvirem, nem ouvirem, quando vocês lerem nos livros, uma sequência monótona quer dizer que quando ela é crescente, um dos dois casos, ou ela é crescente ou decrescente, né? Uma sequência. É dita, é monótona, colada aqui do livro. É monótona, monó. Se for crescente, né? Ou decrescente. Se for. Tá? E aí o teorema final que eu tinha escrito, se a sequência for crescente ou decrescente, na verdade, é toda sequência monótona e limitada, existe o limite, né? Aquele teorema, o último que eu coloquei. Teorema. Sequência monótona e limitada. Só dar uma olhada aqui na coisa. Ah, tá. Para ficar do jeito monótono e limitado, do jeito correto, né? É que eu havia esquecido de dizer o que era monotonicidade. É convergente. É bem conhecido esse resultado, viu? Se vocês estiverem lá em análise real, vocês vão rever e com certeza vão provar isso aqui. Mas, por exemplo, né? Ó, aquela sequência, eu vou pegar o exemplo mais fácil. Menos 1 elevado, aliás, 1 elevado a n, tá? Aí,
eu quero, assim, como é que se prova em geral que uma sequência converge ou não? É lógico que você pode simplesmente calcular o limite, tá? Mas em situações que o limite não dá para ser calculado e você quer provar só se converge ou não, você não quer calcular efetivamente o valor do limite, basta provar que, ela é monótona, 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 e aqui engloba crescente ou decrescente, né? Pode ser um dos dois, decre. Ilimitada. Se eu conseguir provar essas duas condições, aí as duas condições implicam em convergência, tá? Aí nesse item aqui, ela é monótona, porque quando você. Como é que eu provo que uma sequência é monótona, né? Nesse caso, ela vai ser decrescente, né? Por exemplo, o AN mais um, ele é um sobre N mais um, tá? E aí, quando eu pego o AN mais um menos o AN é um sobre N. E aí, quando eu pego AN mais um menos AN, e aí eu faço esse cálculo, né? N mais um vezes N. E aí o MMC, né? Essa expressão dividido por N mais um vai ser N, menos. Essa expressão por aqui, cancela o N e ficar N mais um, né? Então aqui eu vou obter N menos N menos um, cancela, ficou essa diferença aqui igual a menos. Aí isso aqui é negativo. Observem que essa expressão toda, ela é negativa, né? Porque o N é número natural, essa fração é positiva, mas como tem o menos, isso aqui é negativo. Ou seja, eu provei o quê? Eu provei que a n mais um menos a n é menor do que zero. E aí significa que a n mais um menos a n, aliás, o a n mais um é menor que a n mais um. E aí, isso aqui significa que ela é o quê? Ela decresce, né? Porque os termos vão diminuindo, ó. O termo seguinte é menor do que decrescente, porque o termo seguinte é menor do que o anterior, tá? Isso aqui a gente tinha só olhado, né? Mas a prova mesmo, provar de fato, você tem que pegar dois termos, os termos gerais, né? O AN mais um e o AN, pegar a diferença e provar que é maior que zero ou menor que zero. E ela é limitada porque, isso que eu já falei também na aula passada, né? Porque 1 sobre n é sempre menor ou igual que 1 e maior que zero, tá? Ou seja, todos os termos da sequência estão entre duas constantes, né? E aqui já prova que ela é limitada. Que você consegue colocar todos os termos entre duas constantes. E é limitada mais monotonicidade, porque ela é decrescente, então é um dos dois, né? Então, como ela é monótona e limitada, aí prova que é convergente. Como é monótona. Aí aqui, a monotonicidade quer dizer que é ilimitada, né? Aí ela é convergente. Era isso aqui que eu queria falar na aula passada, mas não deu tempo.
Então é convergente. É só para esse tipo de prova eu não vou me ater muito agora, não. Eu vou deixar isso para vocês estiverem lá em análise real, aí vocês vão provar mesmo as coisas. Que eu quero que vocês calculem só os limites. Eu vou até marcar os exercícios da semana passada e dessa semana, né? Mas é só para fazer os cálculos mesmo. Como é monótona e limitada. Bichinho chato esse negócio. Então, é convergente, pelo teorema. Tá? E aí, já acordaram? Geralmente de manhã, assim. Não sei como é que vocês já tomaram café ou então ainda estão deitados na cama. Ok? Então, isso aqui é o que eu queria ter falado na aula passada. Aí a aula de hoje eu vou começar já com séries, tá? Que é a seção 11.2, que é a parte de séries. Algumas ideias iniciais, né? Do que é uma série e alguns conceitos básicos. O que é uma série, né? Eu até falei na aula passada algumas motivações para estudar séries. Aí a gente vai ver basicamente assim as teorias, a teoria básica, né, na verdade. Então eu vou pegar uma sequência. Tem uma definição mais formal do que essa que eu vou colocar aqui, mas para vocês é o suficiente ter essa ideia mais básica, né? Não precisa ter nada muito aprofundado não. Então, seja pega uma sequência, né? Seja n uma sequência de números reais, ok? E aí, o que que eu vou pegar? Eu vou só reorganizar. Eu vou escrever assim, né? Ou seja, a sequência n é a1, a2, a3, a n, tá? E aí, uma série é simplesmente a soma de todos os termos, né? Você pega todos os termos da sequência, os infinitos termos, e soma todos eles. A essa soma a gente chama de série, tá? Isso aqui é a aula que eu dei ontem, né? Então, uma série. Então, uma série é a soma infinita que soma, né? Você pega os termos e soma. Basicamente é isso. Pega A1 mais A2 mais A3, tá? E é isso. Infinita, assim, todos os termos infinitos da sequência, basta você somar eles. E aí, como é que é a anotação, né? Como é que você resume? A anotação é essa daqui. É aquela letra sigma, né? Que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Sim. Somatório de AK ou AN, né? Tá, K variando de 1 até mais infinito. Então, esse aqui é o termo geral da série. E aqui é a variação, né? Tá variando de 1 até mais infinito, né? Significa que tem esse índice aqui, ó. Você vai pegar e somar ele infinitamente, sem parar, né? Aqui, eu coloquei somando do 1, K variando de 1 até mais infinito, mas não necessariamente precisa ser do 1, não. Pode ser de qualquer outro número positivo, né? Inclusive pode ser até o zero, tá? Ou também alguns números negativos, depende muito do contexto,
Pode ser que aqui seja um número negativo também. Mas acho que, assim, pra gente, talvez para vocês, não vai acrescentar muito nada agora, né? Ok? Mas por enquanto vai ser do 1. Mas vocês já vão ver que tem exemplos aí que começa do 0. Ok? Então, uma série é simplesmente uma soma. E aí o que a gente vai entender algumas coisas, algumas propriedades da série, tá? O que é uma série convergente, o que é uma série divergente. Assim, a notação. Tem algumas notações para séries. A primeira é essa aí que eu escrevi, né? Série de termo geral. AK, você escreve assim. Aí tem livros que eles escrevem sem a variação, só coloca assim. Aí já subentende se quer de 1 até mais infinito ou de 0 até mais infinito. Depende muito do livro. Tem livro que coloca assim, desse jeito. K maior igual que 0. Ou K maior igual que 1, depende muito do livro, né? Significa que aqui já está subentendido que é a partir do 1. E aí você soma. Ou então tem livro que coloca a K assim, K nos naturais. Né? Mas eu vou usar essa aqui mesmo do livro. Essa primeira, né? Que todo livro usa. Ok? Hoje eu tô. Aí a primeira noção que a gente vai ver é de convergência e divergência, tá? Como é que você, por exemplo, calcula uma série? Assim, a primeira coisa que a gente vai aprender é como é que calcula, assim, como é que eu somo isso aqui, né? Se eu tenho uma sequência, como é que eu calculo? Nem toda série vai dar para somar, não dá para encontrar o valor dela, mas as que eu conseguir, como é que eu faço? Aí a gente vai ver primeiro o seguinte, a ideia de soma parcial, tá? Soma parcial é o seguinte, ó, eu tenho uma sequência, e aí eu pego os n primeiro termos, a soma parcial é definida por. Você pega os n primeiros termos, não necessariamente é os n primeiros, mas aqui eu vou falar que é só para facilitar para vocês, viu? Acho que o livro também diz que são os n primeiros, mas não precisa ser exatamente n termos, não. Deixa eu ver se o livro. Eu não sei se o livro fala que é n exatamente. Ele coloca aqui. Então, a soma parcial definida por. Você pega a 1, a 3, a n, tá? E aí, essa soma dos n primeiros a gente chama de Sn. Aí, essa Sn vai ser a soma parcial. Por que isso é importante, né? Ou também, se você preferir, né? Sn é simplesmente o somatório de AK com K variando de 1 até N, né? Se você pegar o AN e somar do 1 até o N, é a mesma coisa que está ali em cima. Por que isso aqui é importante? Porque a gente vai ver a série como o limite dessa Sn. Tá? Então, daí a série. Esse aqui vai ser o limite
quando n for para mais infinito, do Sn, né? Ou o limite. Tá? Então, você pega os n primeiros termos da sequência, soma. Calcula o limite dessa soma, aí esse limite vai ser a série. Ok? E aí, quando esse limite existir, a série converge. Se esse limite não existir, ou for mais infinito, que é a mesma coisa também, assim, é um caso de inexistência. Se ele existir, a série converge. Caso contrário, ela diverge, tá? Aí, se o limite existir, né? Se o limite do Sn existir, a gente fala que a série converge. E converge para aquele valor, né? É convergente. Caso contrário, ela é divergente. Tirar esse A aqui, né? E caso contrário, a série é de. Ok? E aí, o que eu vou fazer hoje é mostrar para vocês algumas séries básicas, né? Que serão muito úteis no decorrer da, dessas semanas que a gente vai estudar. E também para vocês em outras disciplinas elas vão aparecer, principalmente análise. Deixa eu ver isso aqui. É isso mesmo. Ver se eu não fiz nenhum exemplo aqui. A primeira série que a gente vai ver é a série geométrica. Que a série geométrica é a série que vem de uma progressão geométrica, né? Não escreveu nada ainda. Vamos lá, série geométrica. Então, eu vou pegar uma PG, né? Aí, para construir uma PG, eu preciso do R, que é a razão, e do primeiro termo, o elemento A, tá? E aí, a PG, como eu já falei até na aula passada, né? O primeiro elemento é o A, aí o segundo é o A vezes a razão, o terceiro é o. Vou até colocar aqui em cima, como eu fiz lá. Você pega e multiplica, você tem um segundo. Aí esse aqui multiplica, você tem um terceiro. Aí AQ é 3. E por aí vai, né? Aí AQ N menos 1. Esse aqui é o de posição N. Né? Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto aqui, ele tem expoente 3. Então, de posição N tem expoente N menos 1. Ele diminui uma unidade. Aí eu vou pegar a soma dos N primeiros, ó. Aqui, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou... Aliás, por que tem QLR? Aqui, errei, viu?
Desculpe, aqui é um Q. No lugar desse R aqui é um Q. Aí eu vou fazer só um caso, uma situação, eu vou supor que o Q, ele tá entre 0 e 1, tá? Só para fazer um caso. Os outros casos eu vou só falar, mas a gente vai fazer só um, que é quando o Q está entre 0 e 1. É porque é o seguinte, ó, o que, que eu quero falar? O que, que eu quero. Essa série, por exemplo, eu estou pegando a N como sendo a QN menos 1. Aí eu quero estudar essa série aqui, ó. Ok? Aí o que eu vou fazer é o seguinte. O que eu vou provar é o seguinte, é que se o Q está entre 0 e 1, essa série ela é convergente e o valor para ela que ela converge, o valor dessa soma é A sobre 1 menos Q. Inclusive, isso aqui geralmente fala no ensino médio, né? Que a soma infinita da PG basicamente essa. É a mesma conta que fazem lá, eu vou fazer aqui. Ok? Se o Q está entre 0 e 1. Que é um dos casos que converge. Depois eu vou comentar os outros. Então vamos lá, né? Aí eu vou pegar o Sn, né? A soma dos n primeiros termos. Então é A mais AQ mais A. Aí lá no ensino médio, eu não sei se vocês lembram, mas em geral, assim, qual é a conta padrão? Essa conta é a mesma que faz lá. Você pega o Q e multiplica aqui e multiplica também com todo mundo aqui. Aí fica assim, ó. QSN igual a. Quando eu pegar o Q por A, vai ficar QA, ou AQ. Aí o outro vai ficar AQ ao quadrado. AQ ao quadrado. AQ ao cubo. Mais AQ elevado a N, né? Eles vão aumentando. E aí o truque é pegar o primeiro, essa equação que está em cima, menos a equação que está embaixo. Então, eu pego menos. E aí fica como, né? Fica Sn menos QSN. E aí o truque é o seguinte, que esses termos que estão aqui, ó, todos eles vão ficar com sinal negativo. E aí, por exemplo, vai cancelar esse com esse aqui com o posterior. E esse aqui, esse último, vai cancelar com o anterior desse aqui, um que eu não escrevi, mas está aqui. E aí fica o A, o que sobrou é o A, né? E esse termo aqui com sinal negativo, né? Porque eu estou pegando o de cima menos o de baixo. Então é menos A, ok? Aí esse SN eu coloco em evidência. Ok? Então, eu encontrei uma fórmula que também é conhecida da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, né? Que é essa daqui. E aí a série é o limite dessa SN, né? Daí a série. Ou vou botar um K aqui. K menos 1 é o limite da Sn. E aí a Sn é aquela expressão ali, né?
E aí, pessoal, como o n ele só fica variando aqui, ó. Basta eu calcular esse limite aqui, né? E aí eu tenho que perceber que o limite, lembrando que o Q, ele está entre 0 e 1. E aí qual é o limite de Q elevado a n quando n for para mais infinito, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, imagine que esse Q é um meio, né? Só para vocês. Ele está entre 0 e 1. Só para vocês terem uma ideia com o número. Talvez facilite. Aí eu quero calcular esse limite aqui, ó. Limite de 1 meio elevado a n quando n for para mais infinito. E aí o jeito mais fácil é simplesmente olhar para o limite de função. Ok? E aí, quanto é que vale esse limite aqui? Limite de 1 meio elevado a x quando x tende a mais infinito. Não sei se vocês lembram. Acho que ninguém lembra, né? Aí aqui, por exemplo, o gráfico da função 1 meio elevado a x é uma coisa mais ou menos assim. Aqui é 1, né? Porque quando o x for 0, aqui é 1. E aí, à medida que o x for aumentando, ó, se eu pego o x aqui, a imagem dele vai estar aqui. Se eu pego aqui, maior, a imagem dele, ela desce um pouco mais. Se eu pego mais longe, a imagem dele vai ser uma coisa bem próxima de zero. Ou seja, isso aqui vai ser zero, tá? Isso aqui é cálculo 1, para vocês tecnicamente saberem isso. Então, esse limite é zero. E aí implica, como eu falei na aula passada, se o da função é zero, ou se o da função existe, o da sequência existe e é aquele valor, tá? Então, esse aqui é zero também. Aí, isso aqui serve só para a gente ilustrar que esse aqui também vai ser zero, tá? Esse limite aqui em vermelho, que é o que eu quero, ele vai ser zero. Mas isso aqui não é uma prova, isso que eu fiz não está provando que esse limite não é uma prova, assim, a prova teria que ser uma outra coisa, né? Uma coisa geral, usando o que geral, tá? Mas só para vocês entenderem que esse limite aqui é zero, eu botei um meio aqui. Então, esse limite é zero. Deixa eu apagar isso aqui. Ah, não vou apagar isso aqui, não. Vou deixar isso aqui para vocês. E aí, como esse limitezinho aqui é zero, isso aqui vai zerar, tá? E aí só sobra quem? Só sobra o A, né? Porque aqui no parênteses só sobra 1. E aí 1 vezes A dá o A. E aí 1 menos Q, tá? Então, o que eu fiz foi... Se o Q está entre 0 e 1, então a série converge. E ela converge para aquele valor, né? É convergente, melhor assim, é convergente. E converge para, ou melhor dizendo, né? E a soma dela, né? E o valor, a soma, isso aqui vai ser A sobre 1 menos Q, tá? Então a série geométrica ela converge se o Q está entre 0 e 1. E aí quais são as outras situações, né? Os outros casos que eu vou só colocar aqui em resumo, né? Tá no livro, mas eu só vou escrever, tá? Em resumo, essa série aqui, ó. Tem que começar do 1, né? Ela, primeiro, ela
Conver... Pode ser zero também o quê, né? Porque senão vai... Se for zero, vai ser sempre zero, mas ela pode. Converge... Eu fiz o cálculo só se o Q tiver entre... se ele estivesse entre zero e 1. Mas, em geral, basta o Q estar entre menos 1 e 1, tá? Se o Q tiver entre menos 1 e 1, é mais geral, aí ela converge também. E ela vai divergir caso contrário. Sim, se ele não tiver nesse intervalo, ela vai divergir. Ok? Diverge. Aí caso contrário, né? Ou então, se você preferir, Q maior, ele pode ser, se o Q for 1, ela vai divergir também, tá? Eu vou colocar aqui, diverge para Q igual a 1. Isso aqui também tem que provar, mas a gente vai só usar que teria que fazer uma conta parecida. Não, Q igual a 1 é mais fácil o raciocínio, mas a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Senão seria uma aula só para fazer isso aqui. E diverge também para que quando o Q está fora desse intervalo, né? Esse intervalo aqui, entre 0 e 1, perdão, entre menos 1 e 1, tá aqui o menos 1, ela converge para o Q aqui. Fora dele, né? Fora dele ela vai divergir. Basicamente é isso. Ou seja, o Q maior que 1 ou Q menor que menos 1, né? Essas situações aqui, ela vai divergir, tá? No livro, ele escreve esse Q entre 0 e 1, entre 0 e 1 não, entre menos 1 e 1 como módulo de Q menor que 1, que é equivalente, tá? A mesma coisa de dizer que o módulo do Q é menor que 1. Essa última é a mesma coisa de dizer que o módulo Q é maior que 1. É equivalente. Ok? Então, essa primeira série, a geométrica, ela diverge se a razão está entre menos 1 e 1 e ela converge se a razão é maior ou igual que 1. Ou menor ou igual que menos 1. Né? Só para vocês, só para ter um exemplo aqui. Por exemplo, converge ou diverge. Aí o livro tem uns exemplos. Deixa eu dar um. Aí eu vou colocar um bem bobinho aqui. O mesmo que eu coloquei ontem, né? Esses três aqui. Por exemplo, essas três séries, elas convergem ou divergem? E aí, basicamente, o que eu estou perguntando a soma delas é finita ou não? E aí, o argumento nesses casos aqui, como as três são geométricas, isso aqui é uma PG, isso aqui é uma PG, isso aqui é uma PG. Só que aqui é razão 2, a letra A letra B é razão 1 meio, e a letra C, razão π sobre 3. E aí, por exemplo, a razão aqui é 2, é maior que zero, né? R
Maior que zero, não, perdão. É maior que zero, mas eu queria dizer maior que um. E aí, como é maior que um, pelo aquele resultado lá que eu só escrevi, ela vai divergir, essa primeira. Diverge. Basicamente é isso. Se o raio for maior que um, ela diverge. O raio não, perdão, a razão. Aqui a razão é o quê? É menor que um. Aí então ela vai convergir. Eu não estou pedindo para vocês calcularem o valor dela, só para dizer se converge ou diverge. Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui a razão é π sobre 3. E aí, como o π é maior que 3, né? Você tem que π dividido por 3 é maior que 1. Ou seja, a razão aqui é maior que 1. E aí o que acontece? Ela vai divergir. Tá? Ok? Todo mundo quieto aí. Vocês estão entendendo alguma coisa? Ou ainda não estão no estágio para entender? Não estão entendendo e não. Enfim. Estão entendendo, né? Vou fazer mais um exemplo. Mas no vídeo que eu tenho. Vocês estão ouvindo essa buzina? Oh, meu Deus do céu. Essa pessoa é insuportável. A rua aqui parece um corredor. Se tiver uma pulga no meio da rua, ela fecha o trânsito. E aí, o pessoal não tem a paciência de esperar, fica buzinando. Comum. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse que tá feito aqui, do Stuart, ó. Não pegar um que tá feito não, vou pegar um pro. Esse aqui. Ó, eu tenho essa série aqui, que parece que não é geométrica, né? 3 elevado a n mais 1 vezes 4 menos a n, aí converge ou não. Assim, eu não estou pedindo para calcular o valor, tá? Só para convergir ou não. Aí o truque é transformar ela numa geométrica. Não é que transforma, não é exatamente isso que eu queria dizer. Não porque você não vai transformar que ela é geométrica, você vai perceber que ela é geométrica, isso é o termo mais correto. O truque é perceber que ela é uma série geométrica, basta manipular um pouquinho essa expressão, porque aqui fica 3 elevado a n mais 1, e observem que 4 a menos n é a mesma coisa de 4 dividido por n, tá? E aí, ó, aí 3 elevado a n mais 1 é a mesma coisa de 3 elevado a n vezes 3 sobre, ok? Deixa eu só descer um pouquinho, pronto. Aí observem que eu posso escrever esse 3 elevado a n sobre 4 elevado a n, eu posso escrever como 3 elevado a 3 dividido por 4, tudo elevado a n, vezes 3. Tá vendo? Aí aqui, ó, você tem uma PG, onde o primeiro termo é o 3, e a razão aqui é 3 quartos. Aí como a razão é 3 quartos é menor que 1, converge. É só isso. Ok? Então a geométrica converge se a razão é menor que 1 e diverge caso contrário. É menor que 1, não. Em módulo ela é menor que 1. Ok?
É claro que, assim, esses exemplos que eu peguei aqui são os mais fáceis, porque é óbvio, a razão ela tá bem ali na cara, né? Mas tem uns que não são tão simples assim, não. Mas não, no vídeo eu faço. Eu vou parar de enrolar e vou postar os vídeos. Aliás, eu já tenho postado, eu só vou compartilhar o link com vocês. Ok, né? Entenderam esse exemplo aqui, né? É simples também, manipula um pouco a expressão. E aí percebe-se que ela é geométrica. Aí, essa geométrica, ela vai aparecer principalmente quando a gente quando... Ah, tem uma coisa também que eu não sei se... Ah, não, eu já falei isso, já é sexta, né? Eu já falei na aula passada. Tem algumas situações que nós iremos comparar uma série com uma outra, de uma maneira parecida com o que eu fiz para a integral. Eu até falei que depois não ia cobrar no integral, né? Não vou, porque a gente vai fazer a mesma coisa para séries, aí não acrescentaria muito, não. É melhor vocês se aterem só ao cálculo das integrais impróprias mesmo, sem aquela parte de comparação. E aí, vai ser, em alguns casos, eu vou comparar uma série com a série geométrica. E aí eu vou saber se ela converge ou não a partir dessa comparação. Aí a segunda série que eu quero apresentar para vocês é a série harmônica, tá? Que é outra bem conhecida. Que eu pego ela vem de onde, né? Eu pego aquela sequência que eu já falei aqui algumas vezes. A n igual a 1 sobre n. Aí pego a soma dos n primeiros termos, né? 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, tal, mais 1 sobre n. Aí a série harmônica é a série que vem dessa sequência aqui, né? É o somatório de 1 sobre k. Não, eu vou apagar isso aqui. Fica mais bonito colocar logo a série de cara. Então, a série harmônica é essa série. Pronto. Você pega os termos invertidos, né? Que aqui é exatamente 1, né? Mais 1 meio, mais 1 terço, tal. Pronto, essa é a série harmônica. Aí a gente vai provar que ela diverge. Tem várias provas, viu? Eu mesmo tenho um documento que tem mais de 100 provas da divergência dessa série. Na internet também vocês podem achar milhões delas. E é esquisito, né? Porque você pega, por exemplo, você está pegando 1 mais... Aí o 1 meio é 0,5 mais 0,33, tal, aqui. Vou colocar 33. Mais 0,25. Então, você está pegando 1, está somando números pequenininhos, né? Que vão diminuindo. Incrivelmente, essa soma vai dar mais infinito. Parece que não dá, né? Se você está somando alguma coisa, números pequenininhos, mas ele... Vocês estão vendo isso, essa batida? Eita. Pessoal, não... Incrível. Mas o fato é que essa soma aqui vai dar mais infinito, tá? E a gente vai provar isso. Aí a prova é usando cálculo, por isso que eu resolvi provar que que a série converge, né? Então eu vou pegar a função dá para ver. Os vizinhos de vocês são assim também? Barulhentos?
Então, eu vou pegar essa função 1 sobre x, né? Pior que aqui não tem nem onde me esconder, para não ter o barulho. Então, eu vou fazer o seguinte. O gráfico dela é mais ou menos assim, né? Eu já desenhei isso aqui algumas vezes, né? Aí a ideia, pessoal, é primeiro dividir o gráfico em N partes, tá? Aqui a proporção vai ficar errada, vocês vão perceber. Eu vou começar daqui. 1, 2. Eu vou dividir em N partes. Lógico que eu não vou fazer o N aqui. Eu vou puxar um pouco aqui, porque eu quero um pedaço. Aqui, N menos 1, N. Então, dividir aqui em N partes. Aí eu vou pegar do 1 até o N. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a integral. Dá para ouvir isso, né? Ah, meu Deus do céu. Como o estudante sofre, né? Já não bastava o sofrimento normal. Aí vem alguém com um martelo. Sexta-feira. Não, gente, não dá. A universidade deveria receber um prêmio, né? Além do diploma, receber um prêmio, assim, de superação. Sabe uma medalha? Daquelas de honra? Ai, ai. Não. Tá trabalhando muito esse barulho? Essa pancada do... Não, né? Não muito? Ou é muito? Deixa eu ver se eu consigo me esconder aqui. Isso é o vizinho. Nossa, porque aqui tá muito alto. Estão me ouvindo, não? Pronto. Então eu tava falando, né? Ah, diminuiu. É porque eu tentei me esconder aqui. Tomara que não tenha obra do lado, porque eu tô do lado da obra agora. Então, eu vou primeiro fazer o seguinte. Eu peguei... Quero provar que essa série harmônica diverge. Aí eu peguei a função sobre x, coloquei o gráfico aqui. Aí a ideia é dividir a região em n partes. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área dessa expressão aqui, ó. Tá? Ah, diminuiu, se ele tá batendo lá. Não tá tão ruim agora, não. Aí a área dessa parte vermelha é integral de 1 até n de 1 sobre x dx, né? Quando eu calculo essa integral aqui, eu vou obter exatamente a área da região vermelha. Ok? Vamos lá, ó. Então, isso aqui é o ln do módulo de x de 1 até n, né? E aí, é o ln do módulo de n menos ln, módulo de 1 é 1. Aí, como o n aqui é positivo, né? O módulo de n é ele mesmo. Aqui é 0, ó. E aqui vai dar ln de n, tá?
Então, a integral área vai dar ln de n. Vou colocar aqui. Ok? Até aqui tudo bem, né? Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar alguns retângulos, parecido com o que faz com a integral de Riemann. Eu vou criar um retângulo aqui que passa do gráfico. Esse aqui, ó. Pega esse, que na verdade esse primeiro vai ser um quadrado, né? Aí esse aqui. Aí, tá vendo? Esse último. Aqui eu também, tá? Eles estão passando, ó. Aí eu vou calcular a área desses retângulos. Por exemplo, esse primeiro, como é que eu calculo a área? A área é base vezes altura, né? Aí a base aqui, ó, é 1. E a altura aqui é justamente esse tamanho aqui, né? Que vai dar pelo gráfico da função, ó. Aqui. Se aqui é 1, esse tamanho vai ser 1 também, porque como a função é 1 sobre x, o f de 1, né, é 1, tá? Então, esse tamanho, esse retângulo tem medidas 1, 1, e aí a área dele vai ser 1, né? Base vezes a altura 1. Aí esse segundo, mesma coisa, ó. A base é 1, só que a altura vai ser o quê? Vai ser esse tamanho aqui que eu estou pintando aqui, ó, de preto. Vai ser 1 meio, porque é o f do 2, né? Eu tenho 2 e o f do 2 é 1 meio. Aí, como ele tem base 1 e altura 1 meio, a área vai ser 1 meio. Mesmo assim. É porque, eu tenho certeza que é porque alguém mudou aqui e eles estão... Toda vez que muda, né? O dono vai lá e dá uma ajeitada no imóvel. Aí estão batendo ali do jeito que eles querem. E esse último vai ser como? Esse tamanho aqui é 1 também, ó. E a altura vai ser esse aqui. Essa bolinha que eu estou pintando aqui. Que é o f de 1 sobre n mais 1, que é 1 sobre n mais 1. Então, a área desse último vai ser 1 sobre n menos 1, perdão. Né? A altura é esse tamanhozinho aqui, ó. Que ele tem exatamente o f de n menos 1, que é 1 sobre n menos 1. Aí, é lógico que aqui eu só fiz 3, né? Mas aqui, por exemplo, tem... O outro vai ser 1/3, o outro vai ser 1/4. Aí você pega todas essas áreas aqui e soma, tá? Quando eu somar essas áreas, a soma total das áreas vai ser maior do que a área que está do gráfico. Porque a do gráfico, ela está abaixo, a região que está limitada pelo gráfico, ela está abaixo do gráfico, né? E aí... Não. E aí, como eu peguei esses retângulos passando aqui do gráfico, eles estão com excesso, né? A área deles vai ser maior, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu somar todos os retângulos, 1 mais 1 meio mais 1/3 mais 1 sobre n menos 1, que é a área dos retângulos, vai ser maior do que o ln de n, que é a área da região que fica abaixo do gráfico entre 1 e n. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar agora 1 sobre n dos dois lados, tá? Você pega 1 sobre n e soma aqui, soma aqui. Só para ficar a soma parcial. Hum, 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 hum. Bom, agora, esses n primeiro termos, se vocês observarem aqui, ó, é a soma parcial da série harmônica. Então, aqui é Sn, ou então somatório
de 1 sobre K, K variando de 1 até N, maior do que o Ln de N. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu calculo o limite, né? O limite da expressão do lado esquerdo é maior ou igual, porque quando passa o limite, o que é maior ou menor, sem o sinal da igualdade, vira igualdade, tá? Propriedade do limite. Então aqui fica o limite, n indo para mais infinito. Ok? Aí, esse limite aqui, ó, da direita, esse 1 sobre n vai para zero, né? Esse aqui, ó, vai para zero. E o limite do Ln de n, quando n for para mais infinito, é mais infinito. Eu acho que eu já falei isso aqui, tá? Porque quanto mais o logaritmando cresce, mais vai crescer o logaritmo. E aí, ou seja, esse limite aqui vai dar mais infinito, né? Limite do Ln de n mais 1 sobre n, o total dele é mais infinito. E aí significa o quê? Ó? Esse limite da soma é maior ou igual que mais infinito. Aí, para alguma coisa ser maior ou igual que mais infinito, ela tem que ser mais infinito, né? E lembrando que esse limite aqui é exatamente a série. Não, tem 1 sobre k quando k varia de 1 até mais infinito, tá? Então, se essa soma, que é esse limite, é maior que o mais infinito, então ela tem que ser mais infinita. Tem uma coisa para ser maior que mais infinito, só ele mesmo. Maior ou igual, né? E aí ela diverge, tá? Ok? Então a ideia foi, você pega aquela função. Nossa, eu passei muito do que eu tinha marcado. Não tem nada não, já foi. Eu peguei aquela função sobre x, aí montei o gráfico. Aí a ideia é pegar, primeiro calcular a área abaixo do gráfico de 1 até n, aí dá o ln de n, e aí depois constrói esses retângulos que ultrapassam o gráfico, a área dele ultrapassa. Aí a soma deles vai dar quase a soma parcial, né? A gente observa que a soma das áreas vai ser maior que a área que está abaixo do gráfico. Aí que eu só faço a manipulação para somar 1 sobre n para ficar a soma parcial, e aí vira a série, fica uma coisa que é maior que no limite, né? Que é mais infinito. Ok? Aí essa série harmônica converge. Perdão, diverge. Aí o que eu quero que vocês fiquem em mente é só o resultado mesmo, tá? É só o resultado seco, digamos assim, que ela vai divergir. Eu quero que a gente vai usar daqui para frente não é a prova dela que ela converge, que ela diverge, e sim o fato dela divergir, só isso, ok? Eu acho que eu vou conseguir falar menos coisa do que eu falei ontem. Ah, sim. Ah, não, só a série. Eu falei, qual foi? Só foi telescópica, né? Ah, é. Ah, ótimo. Então, vamos falar de mais uma? Cadê? Ok, então nós vimos duas séries. Uma que é a geométrica e a outra que é a harmônica. A geométrica converge em alguns casos e diverge em outros, né? A harmônica sempre diverge. Agora eu vou falar da última de hoje, que é a telescópica, que é uma série que os termos eles vão se cancelar. E a gente sempre consegue calcular.
o valor dela efetivo, né? Mesmo sendo mais infinito ou não. Ok? Vamos lá. Eu fico olhando porque eu quero que as duas turmas fiquem. Como é que é? Fiquem emparelhadas, né? Série telescópica. Essa série aqui, ela parece muito a Olimpíada. Olimpíada de Matemática. Não com os exemplos que eu vou colocar aqui, né? Mas um jeito bem complicado. E aí, de alguma maneira, a pessoa que está fazendo a prova tem que manipular para transformar numa série telescópica. Isso aqui é muito comum. Uma técnica que quem estiver estudando para a Olimpíada tem que, com certeza, ver, né? E como é que é uma série? É a série que é assim. O termo geral é a diferença de duas sequências, BK menos BK mais um, são os termos consecutivos, né? Você pega uma BK menos BK mais um, K variando de 1 até mais infinito. Ou o contrário, né? Ou então você pode ver como BK mais um, ok? É a mesma coisa. O fato é que o termo geral é a diferença de termos consecutivos. E aí, essa estrutura de ter a diferença de termos consecutivos permite você calcular o valor da integral, de fato, o valor efetivo, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo, já vou colocar no um exemplo prático, né? Aí a série, essa aqui, ó. Essa série converge ou diverge? Aí, essa daqui, eu consigo transformar ela numa série telescópica. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar esse termo aqui, ó. É que nem frações parciais, né? Eu tenho uma expressão. E vocês vão entender quando eu estiver fazendo o cálculo qual é esse sentido, por que que essa série é tão, digamos assim, eu tô falando dela, né? Por que que eu tô falando dela? Eu vou pegar a expressão aqui, ó. E aí eu vou fazer que nem frações parciais. Eu quero separar a n mais bn mais um. Mesma coisa, tá? Aqui o cálculo é igual do que se faz lá em frações parciais. Você pega essa expressão aqui, multiplica lá, tanto aqui quanto aqui, aí fica 1 igual a... Quando eu pego a expressão n mais um multiplico por a, cancelo n, fica só n mais um a. Quando eu pego ela e multiplico pelo segundo, fica só nb, né? Aí aqui, o n é um número natural, mas eu vou fazer o n igual a zero, tá? Só para poder encontrar a expressão. E o n igual a menos um, apesar de ele ser natural. Mas imagine que eu estou fazendo com x. Assim, ok? Só para eu poder fazer x igual a menos um, aí eu zero essa expressão aqui. E aí eu vou obter 1 igual a menos b, né? Então significa que b é menos um, já de imediato. E aí x igual a zero. E aí eu zero esse termo aqui.
E aí, de imediato, eu já ganho que o A é 1, né? Porque nesse primeiro parênteses vai ficar 0 mais 1 vezes A, tá? Então, o A é 1 e o B é menos 1. Então, aqui, ó, o A sendo 1 e o B sendo menos 1, aqui fica o quê? 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Tá vendo? São termos consecutivos. Eu tenho o 1 sobre N, você pode encarar isso aqui como sendo o Bn, e essa aqui como sendo a B, N mais 1. Ok? Então, essa série aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, como é que eu tô de espaço. Ah, tem muita coisa aqui do lado. Então, essa série aqui, ó, vou fazer aqui de azul. N variando de 1. Aliás, a primeira coisa é que eu vou pegar o termo, perdão, a soma parcial, tá? A soma parcial, aliás, espera aí. A série é isso, né? Inicialmente ela era assim. Aí em seguida eu separei, tá? Então aqui ficou 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Isso. Aí esse termo aqui é o AN, né? Aqui, ó. Tudo isso aqui é o AN. Agora sim, com a expressão do AN, eu vou calcular a soma parcial. É a soma parcial, nós sabemos que é A1, SN, A1, A2, A3, tal, AN. E aí eu vou usar agora a expressão. SN é o quê? É o A1. Lembrando que o A1, na verdade, lembrando que o AN é 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Aí o A1 aqui vai ser 1 menos 1 meio, né? Eu estou usando essa fórmula aqui. Quando o A1, basta você substituir o N por 1. 1 menos 1 meio. Mais, aí o A2 vai ser 1 meio menos 1 terço. O A3 vai ser 1 terço menos 1 quarto. Tal, reticências. E o AN, eu repito ali, né? 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Aí observe, aí aqui é que é o truque da telescópica, que sempre aparece, né, nas séries telescópicas, que esses termos irão se cancelar. Ó. Esse aqui cancela com esse, aí 1 terço cancela com esse aqui, o menos 1 quarto vai cancelar com 1 quarto que vai vir, e o 1 meio, esse 1 meio não, perdão, 1 sobre N, cancela com o anterior, que apareceria menos 1 sobre N. Aí sobra exatamente o primeiro menos o último, tá? Então, SN é isso aqui, ó. Aí o fato é, agora eu consigo calcular o valor da série. Daí, a soma que inicialmente era assim, aí nós primeiro separamos, né? Aí esse aqui é o limite da soma parcial, né? E aí a soma parcial, nós calculamos aqui, ó, é 1 menos 1 sobre n. E fica essa expressão simples,
Porque ela é telescópica, porque os termos do meio, eles vão se cancelar. Então, isso aqui é o limite de 1 menos 1 sobre n mais 1. E aqui, ó, esse aqui zero, né? Esse limite aqui, 1 sobre n mais 1, quando n for para mais infinito, é zero. Aí só sobra 1, tá? Ok? Então, essa soma, essa série converge e converge para 1. Que é a soma telescópica, você consegue calcular o valor. Às vezes ela diverge, né? Depende muito dessa expressão. Depende muito do que está aqui. Às vezes, não necessariamente não é porque ela é telescópica que ela vai convergir. Porque depende muito da expressão que vai fazer a diferença, né? Dos termos consecutivos. Mas a telescópica é uma série que o termo geral, ele é composto por termos consecutivos de uma outra sequência. E isso me permite calcular ele de fato, né? Uma sequência dessa forma aqui. Tá? Assim. Ou assim, ou nessa primeira aqui, ou nessa, que é a mesma coisa, né? Só vai mudar o sinal, ok? Ok. Aí, na aula que vem a gente continua, porque a aula, essas aulas tanto da semana passada como a dessa semana, eu só vou colocar vídeo de exercício que eu já tenho gravado, viu? Não vou fazer nada de novo, não. Eu vou só compartilhar o link com vocês dos exercícios de integrais impróprias e dessa primeira parte de séries e sequências. Mas só alguns casos bem básicos mesmo, não é nada extraordinário, não, ok? Mas vai ajudar vocês. Acho que vocês me vendo fazer os exercícios vai ajudar vocês a entender um pouco mais o conteúdo. Certo? Alguma pergunta? Acabou a batida ali do tambor, do martelo. É isso, né, pessoal? Acho que por hoje tá bom. Aí eu vou parar de enrolar vocês, também enrolar outra turma e vou postar vou colocar o link desses vídeos para vocês. Dessas aulas de exercícios, tá? É só eu fazendo exercício, não tem nada de mais não. Não é conteúdo não. Das sessões 11.1 e 11.2. E também 11.1 e 11.2 e também da parte de integral imprópria, né? Que eu peguei do livro do Guidoriz. Mas lá eu faço. Então até mais, viu? Se cuidem aí vocês. Bom fim de semana. A prova vai ser dia 30 mesmo. Pois é, talvez eu mude a data. Mas a priori, pensem que vai ser dia 30, viu? Vocês têm alguma coisa dia 30? Não, né? Mas pensem que vai ser dia 30. Talvez eu mude, mas se for para mudar, vai ser depois, né? Vai ser uma data depois. Mas talvez eu mude, que eu talvez queira passar alguma outra coisa. É, sexta eu acho que é melhor. Então tá bom, viu? Mas pensem que vai ser dia 30 mesmo. Que já tá aí também, né? Já 2 semanas. Ok, viu? Se cuidem. Bom fim de semana para todo mundo. Qualquer coisa vocês mandam um e-mail ou WhatsApp, viu? Até mais. Tchau.